O mundo inteiro acompanhou no dia de hoje a eliminação da seleção brasileira da competição Copa do Mundo, numa partida entre Brasil e Croácia. O Brasil foi eliminado. Mas, para toda derrota, há de se ter um culpado, um responsável. Eu, particularmente, embora não entenda muito de futebol, eu não arriscaria dizer que os culpados são os jogadores. Eu acho que é um time novo, é com esse time que o futuro técnico vai ter que administrar. São cabeças inteligentes, consagradas, que bem trabalhada pode trazer bons resultados. E se o time não rendeu o suficiente, eu arriscaria dizer que a culpa é do comandante, é do técnico. Uma tribo, um exército, para ser bem sucedido na batalha, tem que ter um bom comandante, um bom cacique. E a seleção brasileira, pelo que a gente via, não tinha um bom técnico, um bom comandante. O Tite já havia sido derrotado à frente da seleção brasileira na Copa da Rússia de 2018. Nada justificava a permanência dele frente à seleção. Derrotado por natureza, fracassado. E para agravar a situação, ele inventou de fazer politicagem partidária no seio da seleção, dentro da seleção. Quem não lembra dele falando que se uma vez ele fosse campeão, ele não ia aceitar ser recebido pelo presidente da República. Lembra disso? Numa profunda falta de respeito ao Brasil e aos brasileiros e autoridades maiores desse país. Mas a mesma coisa, ele falou que não mistura futebol com política, só que tem imagens dele, ladeado com Lula, comemorando vitórias do time que ele presidiu, o Corinthians, que ele dirigiu, o Corinthians. Ele fez com que os brasileiros, muitos brasileiros, tomassem aversão da seleção. Eu sei que isso não é bom, mas ele conseguiu esse feito. Ele, à frente da seleção, não agiu como um comandante, como um técnico da seleção do Brasil, de todos os brasileiros. Ele agiu como militante, político partidário, sobretudo de viés esquerdopata, defensor ferrenho do Lula. Aquele camarada que faz o L. A irresponsabilidade frente à seleção e a sua politização, a sua contaminação ideológica é tamanha que em um jogo do Brasil, quando todo mundo cantava de doer os pulmões, ele permaneceu calado. Que técnico de seleção é esse que tem nojo, vergonha e resistência ao hino nacional, ao ponto de não cantar? Todo mundo cantou, só ele ficou calado, quieto, ignorando como se ele fosse maior que a seleção e maior que o Brasil. Agora toma essa lapada, eliminado da Copa do Mundo. Um camarada que não respeita o nosso hino, que não respeita o nosso país, que não respeita as nossas autoridades, independente do partido que seja, não é digno de estar à frente da seleção brasileira. Não é digno. Demorou muito. Demorou muito. Agora está aí. O Brasil sai dessas eleições, dessa competição, mais uma vez derrotado e mais uma vez com Tite. Ele é bi não campeão, bi derrotado. Perdeu em 2018 e agora em 2022. Espero que não tenha um louco na CBF para fazer com que ele permaneça frente à seleção, porque a gente já percebeu que o estilo dele fazer política, misturando politicagem suja, barata, mesquinha, preguiçosa, levando-a para o seio do futebol, fez com que a população brasileira, uma boa parte dela, até torcesse para que esse resultado acontecesse. Eu lamento muito, mas também não posso condenar as pessoas com o seu sentimento. Poderia ser diferente, mas ele não deu outra opção, ele deu causa para essa resistência. Agora ele vai voltar para o Brasil com a mão na frente e outra atrás, e ele vai precisar encontrar com o presidente da República. Ele levou o time para a derrota. Então, se para escolher um culpado por essa derrota, pelo mau desempenho da seleção brasileira, eu escolho o Tite, o Tite, técnico atual
da seleção brasileira, esquerdopata, militante de esquerda, amigo e lambibotas do Lula. Tudo isso é extremamente lamentável. Quanto aos jogadores, não tenho o que reclamar, eu peço a Deus que dê força, sabedoria a eles, para que eles possam continuar desempenhando um bom papel frente às suas tarefas, para ser escolhidos, ser selecionados daqui para frente e poder, quem sabe, daqui a 4 anos, trazer o resultado que o Brasil espera. Porém, senhoras e senhores, o que a seleção perdeu, isso é fato. A seleção pode perder, porque ela tem chance de recomeçar a cada 4 anos. Contudo, o que nós não podemos perder é o Brasil. E os senhores sabem por que eu estou falando que nós não podemos perder o Brasil. Quanto ao Tite, é mais um petista que ferra o Brasil.